Oi, gente. Tá pegando aí? Deixa eu ver. Vocês estão me vendo, ouvindo? Como é que tá? Opa, agora começou a entrar. Oi, Josiane. Ai, esqueci de passar batom, mas parece Silvia. Deixa eu botar o tema aqui na nossa live de hoje. Hoje vamos falar sobre comunicação, escrita e quarentena dos casais. Esse é o tema da live. Fixa. A gente mudou tudo aqui no meu Instagram, tô mega perdida. Vocês me veem e ouvem bem? Minha Wi-Fi tá meio ruinzinha, mas vamos ver. Se cair eu levo aquele susto, parece que eu caí. Opa. Oiê, Boa noite. boa noite. Guria, eu acho que eu vou trocar o meu 4G, minha internet não tá muito boa, né? Ai, que delícia estar aqui. Boa noite. Obrigada Boa pelo noite. convite. Boa noite, pessoal. Não sei se vocês estão me ouvindo. Para mim deu uma travadinha aqui. Não sei se é a Deu, conexão. voltei, foi a minha, tava tentando trocar. Tu me vê e ouve bem? Tá tudo certo por aí? Agora sim, agora sim. Tava Ah, travado, tá, mas agora sim. ótimo. Ai, E aí, obrigada, gente? Tati, pelo convite. Que delícia estar aqui. Boa Eu que noite para todo agradeço. mundo. É uma honra e uma delícia poder conversar contigo, né, sobre um tema que a gente ama tanto, comunicação, escrita, casal, né? E retomar aí as lives aqui no Ser Terapeuta. Recentemente estou passando por umas mudanças aqui. O Insta está aberto agora, né? Estamos com algumas mudanças, então vamos conversar bastante hoje sobre esse tema que eu gosto muito. Enfim, acho que vai passar voando essa live. E um tema que, além, né, de ser um tema que a gente gosta bastante, né, Tati, que eu acho que nesse momento de quarentena é fundamental a gente falar, né, sobre ele, porque acho que mais do que nunca, né, alinhar a comunicação, né, dentro dos relacionamentos é fundamental, né, com tudo que a gente, essas mudanças que a gente está vivendo, né? Muito. E é curioso, porque eu costumo falar, né? É muito comum colegas me procurarem para supervisão, algo assim, e falarem, ah, então, a demanda do casal é comunicação. E aí eu costumo falar, como eu mandei no áudio hoje no WhatsApp, que não, a comunicação não é demanda, porque todo casal que está com problema vai ter problema de comunicação. A demanda vai ser algo além da comunicação. Mas óbvio, né, que muitas vezes antes da gente descobrir a demanda, a gente vai ter que trabalhar a comunicação. E esse momento que a gente está vivendo é um momento propício para esses problemas, né, de comunicação entre o Sim. casal. Mas antes de eu já começar vomitando um monte de conteúdo aí, jogando um monte de conteúdo correndo. Para quem está chegando aí do Insta da Leia e não me conhece, meu nome é Tatiana Pérez, eu sou psicóloga, terapeuta de casal. E aqui no Ser Terapeuta de Casal eu ensino, eu levo conhecimento sobre terapia de casal para psicólogas e psicólogos que têm interesse em ter casais, mas ainda se sentem um pouquinho inseguros. Leia, te apresento, seja super bem-vinda. Vamos conversar. Obrigada, ai, que delícia estar aqui. É uma honra estar aqui no Ser Terapeuta de Casal. Estou sempre acompanhando aqui os conteúdos e estou muito feliz e grata de estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Leia Faustino, sou psicóloga, escritora e venho trabalhando aí ajudando psicólogos que querem utilizar a escrita para potencializar aí o seu trabalho, seja no empreender,
né? Ou também na clínica, né? Que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje aqui, né? Sobre como a gente pode utilizar alguns recursos, né? Para ajudar ali na tratativa, né? Hoje, em especial, vamos falar aqui dos casais, né? Que é uma temática que eu também gosto muito e que estou sempre acompanhando a Tati. Então, estou bem feliz de estar aqui com vocês, que a gente tenha uma noite aqui com uma energia muito boa e que a gente possa compartilhar juntos. Então, quem estiver ao vivo, vai comentando, manda pergunta, interage com a gente para ficar mais divertido, mais gostoso. Ótimo. E quem puder que está assistindo, marca o coraçãozinho aí, porque o Instagram parece, eu ouvi dizer que o Instagram entende que é um conteúdo relevante, manda pro pessoal. E quem quiser também, fica à vontade para encaminhar no direct, né, como convite. Leia, pensando em comunicação, né? Geralmente, quando a gente pensa em comunicação, é muito comum o pessoal pensar na comunicação verbal. Né? Então, quando os colegas psis também chegam me dizendo, Tati, o casal está com problema de comunicação. Geralmente eles estão falando, o casal não está dialogando, o casal não está conversando. E aí, por isso que eu brinco também, olha, né, isso não é surpreendente e, ao mesmo tempo, comunicar, eles estão comunicando algo. Porque mesmo um casal que não fala nada, está comunicando algo para o outro. E o teu trabalho é muito com a escrita, né, que é uma outra forma de comunicação também. É uma forma que não vai envolver... quer dizer, para eu não falar bobagem, fala um pouquinho sobre a escrita como uma forma de comunicação. Ai, muito legal, Tati, essa tua reflexão, porque para mim isso faz muito sentido, né? De que teve até uma colega que comentou aqui que o corpo fala, né? Então a gente fala de várias formas, né? A nossa voz é um instrumento, né? Ali que nos permite dizer o que a gente sente. Mas num relacionamento a gente comunica, como você falou, de várias maneiras. O próprio não comunicar já diz algo, né? O silêncio diz muito, né? Nós que trabalhamos aí com a psicoterapia, né, os psicólogos que estão aqui nos ouvindo, o quanto, né, o silêncio traz de informação muitas vezes, né? Então, vamos imaginar, o casal quando se olha, comunica, né? O jeito de se olhar, né? A entonação, às vezes não é nem o que se diz, mas como diz, né? Então, a gente tem várias maneiras diferentes de expressar, né? De comunicar, e que vai potencializar o relacionamento ou potencializar a crise, né? Potencializar o conflito. E a escrita é Pois é, e a escrita é um movimento de comunicação, né? Eu sempre uso uma metáfora que eu digo que tudo que a gente escreve é como se fosse uma carta, né? Uma carta que a gente envia ali e que tem um destinatário. Então, tudo que a gente escreve, desde textos pequenininhos até cartas mais longas, por exemplo, vai comunicar algo sobre nós. Tudo que a gente escreve, até aquele bilhetinho que a gente deixa na geladeira para o parceiro ou para a parceira, diz algo sobre nós e comunica alguma coisa, né? Então não é só aquela carta tradicional que talvez venha né, em mente num primeiro momento que comunica, né? Todas as vezes que a gente usa as palavras, né, ali no nosso relacionamento, a gente pode utilizá-las a favor do relacionamento, né, para potencializar ou não, né, uma mensagem. Hoje em dia, né, WhatsApp, né, a gente troca muitas mensagens escritas, então o bilhetinho na geladeira, a mensagem no WhatsApp, né, aquele recado que a gente manda correndo, às vezes nem se preocupa direito com o que a gente está escrevendo. Então tudo comunica, né, e tudo leva uma energia que tem uma troca, né, que leva e volta de alguma maneira também, né? É curioso tu falar agora do bilhetinho. Vou fazer isso hoje. Porque eu lembro, sempre que eu viajo, né? Sempre que eu vou viajar pro Psicologia Sem Fronteiras, quando eu vou sair de casa, eu deixo um bilhetinho pro meu marido, né? De tchau, assim. E amanhã tem Psicologia Sem Fronteiras, não vamos a São Paulo, mas vou cumprir o ritual, né? Pra ele não sentir falta. Ele vai estar ocupado com outras coisas, mas vou fazer. E curioso que tu começou falando sobre essa questão
uma das coisas que tu trouxe foi a questão da entonação, né? De muitas vezes o casal, às vezes está falando uma frase que eu ensino lá no curso a diferença entre conteúdo e conotação, né? A pessoa vai estar falando aquela frase, só que o jeito de falar, o tom de voz, está dizendo está comunicando outra coisa, né? Então pode estar dizendo não. Por exemplo, não, vai lá, te diverte, né? A pessoa pode dizer, não, vai lá, te diverte, super animada. Pode dizer, não, vai lá, te diverte. Né? É totalmente diferente a forma de falar, sendo que é a mesma frase. E aí, na escrita, essa entonação não vai, né? Muitos casais que eu atendo, até clientes no individual, trazem justamente dificuldade de diálogo com seus parceiros e parceiras, enfim, pelo WhatsApp, pelo celular, por causa disso. Né? E eu costumo dizer que a tendência das pessoas é ler uma mensagem no WhatsApp com a sua emoção. Então, por exemplo, se eu estou num dia corrido, irritada, e eu recebo uma mensagem dizendo compra pasta de dente porque acabou, eu vou ficar irritada com aquela mensagem. Eu vou achar, poxa, já tá me cobrando, não sei o que, porque não vem essa conotação do outro. Mas como é que tu, que trabalha com escrita, percebe isso? Assim? Essa questão da escrita não ter o tom de voz, mas ao mesmo tempo ter um pouquinho da gente, né? Comunicar um pouquinho da gente. Sim, olha só que curioso, Tati, porque no meu curso de escrita terapêutica eu tenho uma aula que tem esse mesmo movimento da aula que você trouxe agora, só que para escrita, né? De que muitas vezes o nosso texto vai conectar, vai levar emoção ou não, dependendo não do que a gente escreve, né? Mas do como a gente escreve, né? Porque escrever, a gente pode escrever sobre várias coisas, né? Então, quando a gente vai mandar uma mensagem, né, para o parceiro, para a parceira, o que vai fazer a diferença não é o conteúdo da mensagem, não é a temática da mensagem que você vai mandar, mas muitas vezes o como você vai fazer, né? Eu sempre costumo dizer que quando a gente vai escrever, a gente tem que nos lembrar que a escrita, ela também tem voz, né? É como se fosse uma outra voz que a gente coloca no mundo. Então, vamos imaginar, às vezes a gente recebe uma mensagem ali do parceiro, da parceira, e a gente tá super corrido ali na correria do dia a dia, trabalhando com várias outras preocupações, às vezes. Aí a pessoa manda uma mensagem, às vezes ali, comentando alguma coisa, e a gente na correria vai lá e coloca só ok, né? Será que a gente falaria assim, né? Se a pessoa estivesse na nossa frente, se a gente estivesse falando no telefone, né? Às vezes a gente... emojizinho, né? Mandar emojizinho. A gente não faz isso durante o dia, porque a gente manda no WhatsApp, né? Não faz isso. Então, assim, a escrita, se a gente for ver antigamente, a escrita, ela sempre foi algo que rodeou o cenário do romance, da paixão, né, da conquista. Então, se a gente for ver lá atrás, né, quantos casais, né, apaixonados não trocavam cartas, né, entre eles, né, a escrita de você mandar uma carta, de você declarar, né, algo que você está sentindo, de expressar o que você sente. Com o avanço da tecnologia, muita coisa mudou em relação a isso, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu colecionava papel de carta, né? Não sei se você chegou a fazer isso. Eu colecionei também. A minha mãe colecionou quando eu era mais nova, e aí depois ela passou para mim a herança. Então, né, era uma coisa até, né, que envolvia várias emoções, né? Então, essa ideia da carta, né, do expressar emoções através das palavras, era muito mais presente do que hoje. Eu adoro a tecnologia. Eu sou super fã, assim, de avanços tecnológicos. Eu acho que isso, né, possibilitou ao mundo, assim, muitas coisas, né? Eu sou aquariana, adoro, tô sempre ligada na tecnologia, mas eu confesso que eu sinto um pouco de saudade, assim, de como a gente usava a escrita de uma maneira muito mais positiva nos relacionamentos. Porque hoje, com os aplicativos, WhatsApp, por exemplo, a escrita foi cada vez
mais se tornando mais objetiva, né? E mais fria. E com isso acaba atrapalhando muito quando a gente está falando de um relacionamento afetivo, né? Um relacionamento amoroso, porque você acaba deixando de trocar uma energia que eu considero, pelo menos, considero importante, né? Na manutenção ali do relacionamento. Acho que a Tati pode falar melhor disso, né? Mas do quanto é importante que a gente não só passe pelo momento da conquista ali no começo do relacionamento, mas tenha uma manutenção. E isso vai de como a gente se relaciona, que está muito ligado com a comunicação, não é, Tati? Sim, muito. E realmente hoje os casais, antes da quarentena, a questão da correria do dia a dia, né, acabavam se comunicando muito mais por mensagem. E hoje também tem casais que estão se relacionando à distância, por exemplo, que estão precisando usar esse recurso. Mas uma coisa que eu vejo muito no consultório são essas brigas via WhatsApp. A briga de. Ah, e aí é engraçado, porque quando a pessoa começa a contar, tu percebe, e tu percebe justamente essa objetividade na troca de conversas. Assim. Ah, porque daí a pessoa me falou tal coisa e eu respondi tal coisa. E aí ele disse tal coisa, e aí fica uma coisa. Tô ouvindo a história, fica meio estranho, assim, né? E aí eu sempre pergunto, tá, mas peraí, essa discussão aconteceu onde? Ah, tá no WhatsApp, a gente tava conversando. E geralmente, se a gente vai pegar onde começou a discussão, começa ou numa mensagem objetiva que foi mal interpretada, ou numa falta de vírgula ali, a pessoa esqueceu de botar uma vírgula, já ferrou o negócio, ou a pessoa leu uma palavra errada, ou corretor ortográfico que coloca palavras erradas às vezes, ou a pessoa se irritou muito, acionou, ativou uma emoção muito rápido e não comunicou para o outro, né? Poxa, isso que tu falou ficou estranho, isso me deixa irritada, isso me soa estranho, né? Os casais não têm esse hábito de colocar as coisas um pro outro, infelizmente, de pontuar, né? Olha, isso que tu falou me gerou tal sensação, é isso mesmo? E aí, se no presencial isso já é complicado, né? Já gera um desconforto de não confirmar a sensação que teve, na escrita é pior ainda. Eu noto que é muito rápida acionar, né, o gatilho ali pela escrita no WhatsApp acaba sendo muito mais rápido, às vezes, do que no presencial. E aí acho que a gente está falando de algo que é importante tanto na escrita como no verbal, que é a assertividade. Que comunicar aquilo que você sente, comunicar a maneira como você está interpretando, questionar, né, a parceira, o parceiro de isso faz sentido. Acho que vem muito com a ideia da assertividade, né? Porque o que eu vejo é que muitas vezes a escrita, ela não consegue, os casais não conseguem ser assertivos através da escrita e acabam que criando ali naquele momento conflitos que nem existem, né? Então, esse tipo de briga que você trouxe, de discussão, às vezes é de um conflito que, na verdade, nem é real, né? Mas que foi criado a partir de interpretações distorcidas ali por falta de uma assertividade, né? De você conseguir pontuar de verdade ali o que você sente, de você... Acho que vai muito de você estar entregue, né? O WhatsApp, como é uma via rápida de comunicação, né? A gente tá ali, o celular pega toda hora, manda, vai, faz outra coisa, pega o celular de novo. Muitas vezes a gente não está 100% ali naquela conversa. A gente pega rapidinho entre uma coisa e outra, né? E vai responder ali e muitas vezes a gente não está entregue no momento presente naquela conversa, né? E quando a gente vê o outro interpreta, aí a gente interpreta de volta e quando a gente vê, a gente está lidando com um problema que, na verdade, ali é uma distorção, né? Ali do cenário, que possivelmente, que se tivesse dito talvez a mesma coisa, o mesmo conteúdo, mas de uma maneira
mais assertiva, né, com mais Uhum. cuidado no que, em como colocar para o outro, né, faria toda a diferença, né? Então você falou dos emojis, por exemplo, né? Quando a gente está ali no WhatsApp, a gente pode usar às vezes um emoji para colocar uma emoção, né, Sim. para nos ajudar a expressar alguma coisa. E além disso, Eu tem uso também. muito emoji. Eu uso pra tudo, assim. Vai a carinha ali pra pessoa entender que eu tô falando com, né, bonitinha. Não, eu tô falando meio irritada. Não, eu tô falando triste. Eu boto o emojizinho. Ajuda, né, em conectar. E eu acredito que a escrita, ela pode ser uma ferramenta também para te preparar para um outro tipo de comunicação. Nem sempre no relacionamento a gente vai conseguir resolver as coisas por escrito, né? Então, dependendo do conflito, é importante o olho no olho, é importante você comunicar, ter um diálogo, né? E a escrita pode ser um meio de você conseguir acessar o que você está sentindo, o que você está Uhum. pensando, para se preparar para essa conversa, né? Então a gente pode escrever, e aí o psicólogo, eu sei que tem muitos psis aqui escutando a gente aqui no canal da Tati, a gente pode usar da escrita terapêutica para ajudar os nossos clientes ali, né? Os casais que nos procuram a acessar as emoções, porque muitas vezes a gente vai para um diálogo com o parceiro e com a parceira, mas a gente nem tem muita ideia, né, do que está passando dentro de nós e a gente não consegue comunicar uma coisa que a gente não entende, né? Você vê isso acontecer, Tati, na clínica? Nossa, vejo muito. E a Gabriela Scouto comentou aqui, eu me lembrei de um texto chamado A Herança, do Ensino Fundamental, que conforme a pontuação tem várias interpretações. Eu lembro de um texto assim também no Ensino Fundamental, né, que a gente ia Uhum. pontuando, enfim, para ver. E isso acontece muito também com os casais. Enfim, tanta coisa que tu comentou que me veio várias ideias te ouvindo, né? A questão é, dessa questão da pontuação, também das horas no WhatsApp, a questão da dedicação ao longo do relacionamento, né? Hoje, os relacionamentos mais modernos, digamos assim, mais atuais, mais contemporâneos, mais do tempo presente, como a gente diria na história, eles já começam muito virtual. E aí, no início de uma relação, tu tá o tempo todo ali, tu tá presente naquele celular, tu tá presente, tu tá lendo as mensagens. Com o tempo, o relacionamento Uhum. vai criando essa rotina, vai criando seus hábitos, né? O pessoal também, as pessoas também vão perdendo isso, vai diminuindo essa presença virtual, né? E às vezes acontece Uhum. de a pessoa mandar, sei lá, 3, 4 mensagens e tu consegue responder 2. Depois ela diz, ah, mas eu te falei tal coisa. Falou? Não lembro, né? Não lembro, porque nas 4 mensagens, né, na correria de ler, só leu 2, 3, enfim. Uhum. E aí uma outra coisa que tu falou também, acessar... Ah, essa questão da comunicação, da escrita, não passar tudo, e dependendo da situação, né, a gente precisa desse olho no olho. Mas eu Uhum. acho que o principal é da gente pensar, né? Muitos casais vêm para terapia de casal acusando um ao outro, nesse processo de acusação, né? O outro tem que melhorar, o outro não sei o quê. E aí, quando a gente começa a mostrar para eles que a terapia de casal é muito mais um processo de tu olhar para dentro de ti e comunicar ao outro o que tu quer, muitas pessoas têm muita dificuldade em fazer isso, porque não estão habituadas a parar para olhar para si, a parar para avaliar, tá, mas é uma coisa de corresponsabilidade que eu trabalho muito com os casais, né? O que eu faço que ativa o melhor ou o pior do outro? De que forma que eu estou contribuindo para a pessoa mudar? E a escrita, nesse caso, vem de uma forma para ajudar também, né, as pessoas a fazerem essa, esse processo de comunicação. Enfim, eu lembrei de uma cliente que ela fazia isso. Antes dela conversar, ela escrevia, né? Antes de vir para a terapia de casal, ela escrevia em casa e aí ela vinha com as ideias mais organizadas. Ela vinha até já sabendo separar o que era dela e que ela poderia trabalhar numa terapia individual, que ela fazia também, e o que era do casal. Então ela tinha esse processo dela com ela mesma através da escrita, né? Que pode ajudar. Uhum. É. Eu acho bem interessante, assim, né? Porque eu considero que a escrita é um caminho
muito poderoso para a gente acessar as nossas emoções, né? E como você bem disse, quando a gente está diante de um conflito no relacionamento, ao invés da gente estar ali numa posição de querer que o outro mude, né? A ideia é que a gente olhe para dentro, né? E veja qual é o nosso papel diante daquele conflito, né? Que a gente está vivendo, porque o mundo que a gente pode mudar é sempre o nosso, né? E a escrita ela vai muito nesse mergulho do nosso próprio mundo, né? Então, cada um dentro do relacionamento ali pode, através da escrita, mergulhar no próprio mundo para que quando for acessar o mundo do outro, leve essa informação com mais assertividade, né? Com mais amorosidade, né? Eu acho que a escrita ela se torna mais assertiva quando a gente deixa com que ela também transborde emoções, né? Então, quando a gente escreve de uma maneira que troca uma energia positiva, isso faz toda a diferença. Mas para isso a gente precisa primeiro, antes de transbordar essa emoção, a gente precisa reconhecer essa emoção, né? Então a escrita ela pode ser uma ferramenta muito poderosa pessoal para cada um no relacionamento. E isso ter um reflexo direto no relacionamento, né? Assim como também os casais podem experimentar escrever um para o outro, né? Utilizar aquela ferramenta antiga, por exemplo, de escrever cartas, né? Se tá difícil falar, às vezes a gente pode escrever para começar, né? Talvez adentrar um assunto que seja difícil, que tá doendo, né? Que é um assunto ainda que a gente está tateando, né? A escrita pode ser uma porta de entrada para acessar as emoções. É claro que, né, como a gente falou, nem tudo a gente vai fazer por escrito, mas ela pode ser uma ferramenta poderosa como uma ponte, né? Imagina a escrita como uma ponte que te ajuda a se conectar com quem está do outro lado, né? Ela não é todo o processo, mas ela pode ser uma parte muito importante. Inclusive, agora, né, falando de quarentena e tudo mais, a Tati até comentou agora há pouco, quantos casais nesse momento que não são casados, não moram juntos e estão separados, né? Estão vivendo esse momento de viver o relacionamento à distância e o quanto, né, as mensagens, troca de mensagem, uma conversa ali, uma carta, talvez, a diferença que isso pode fazer, né, quando você está diante de uma situação tão atípica como essa, né? E o quanto usar a escrita de uma maneira assertiva, né? Sem essa objetividade, né? Essa coisa mais fria, né? Da escrita ali no WhatsApp, né? Trazer a escrita um pouco mais para as nossas emoções, o quanto pode ser importante para a manutenção desses relacionamentos. Porque imagina quando acabar essa quarentena, como é que vai ser o retorno, né? Desse contato, né? Então, acredito que o quanto mais a gente consiga estabelecer intimidade nesse momento, apesar de fisicamente longe, melhor vai ser esse momento de retorno e a manutenção, né, das emoções, do relacionamento, né, Tati? Como que você tem visto essa distância dos parceiros, né, nesse momento de Sim. quarentena? É bem legal criar essa conexão, né? Com relação à distância, as pessoas falam muito sobre isso, assim, sobre poder estar conectado, estar distante, mas conectado. E os recursos que a gente tem para usar isso de se sentir próximo do outro. De bom, a gente está distante por N motivos, mas estou aqui, né? Estamos aqui, seguimos juntos, seguimos nos amando e alimentando aquela relação, né? Porque todo relacionamento precisa de cuidado, mesmo pessoas que daqui a pouco estão juntas dentro de casa, né? Muitas pessoas vêm falando sobre, porque muitos casais estão se divorciando e tudo mais. Mas tem muitos casais que estão percebendo nesse processo de ficar em casa que eles já não estavam conectados há muito tempo, que não existe uma conexão ali, né? Então a escrita daqui a pouco pode ser algo até para ajudar um resgate, de escrever, de trocar. Lembrei de um casal também que
que passou, a gente falou aqui sobre a escrita para pensar, né, sobre o que a gente precisa conversar e pontuar depois verbalmente para o outro, enfim, conversar com o outro. Mas tinha um casal que eu recebi que eles estavam com muita dificuldade de fazer esse processo de conversar mesmo, de diálogo. Né? E aí eu sugeri, por que sabe vocês não escrevem um pro outro, né? Daí até uma pessoa disse, trocar um e-mail, né? Mas que estranho, trocar um e-mail dentro de casa. Bom, mas se quando vocês vão falar as coisas, vocês não conseguem, porque um interrompe o outro, né? A briga, as emoções acabam ficando muito à flor da pele, de repente tentem fazer essa questão da escrita. E a escrita com eles funciona muito bem, porque primeiro que na hora de escrever, tu escreve aquela frase com raiva, por exemplo, tu escreve algo agressivo, mas depois quando tu lê, tu tira, né? Tu muda, tu troca, né? Isso eles me contando, assim, eu escrevia tal coisa irritada e daqui a pouco eu não preciso dizer isso, né? Tu faz esse parar para pensar sobre o que tu tá dizendo, sobre o que tu tá colocando pro outro, né? Então acabou sendo uma comunicação muito menos violenta entre eles, porque eles acabavam olhando mais para eles na hora de escrever. E na hora de ler também, porque liam separados, né? Então, quando eles estavam juntos querendo falar uma coisa para o outro, logo vinha o ataque, logo vinha a emoção. E a leitura, nesse processo de, bom, eu vou ler primeiro, vou digerir, depois a gente vai conversar, também ajudou muito, né? Eles poderem ter esse espaço para absorver tudo que o outro disse, para poder reler, reler, né? Isso é muito curioso. O dito, a gente não consegue ouvir duas vezes, né? Aquilo que uma pessoa nos fala, ela fala e a gente escuta e entende do jeito que a gente entender. Mas a escrita, uma frase escrita, a gente pode ler de novo, ler de novo, né? Às vezes eu faço isso com os clientes, assim, quando eles estão falando alguma coisa e lendo, né, algo que alguém mandou, eu olho assim e digo, lê essa mesma frase com outra entonação. Aí a pessoa me olha assim, tipo, será que eu estou interpretando errado? Mas a escrita, ela te dá esse privilégio, né? De ler e ler de novo, enfim. Acho que já estou viajando aqui. Mas faz muito sentido, Tati, porque a escrita, ela nos força a vir para o nosso mundo, né? E sair do mundo do outro. Porque muitas vezes, quando a gente está num conflito, imagina ali uma conversa que tá tensa, né? Quando o outro fala, às vezes a gente levanta aquele muro, né, de defesa e a gente fica pronto para se defender, né? E a gente vai interpretando, como você disse, a partir das nossas emoções, né? Daquilo que está acontecendo dentro de nós. Quando a gente escreve, a escrita é um momento solitário, né? A gente escreve sozinho, a gente escreve sozinha. E isso nos permite adentrar o nosso mundo, né? Como você disse, olhar e ver, será que aquilo realmente faz sentido? Será que eu realmente quero dizer isso? Será que eu preciso, né, dizer isso? Será que é realmente isso que eu sinto, né? Então, quando a gente escreve, quantas vezes a gente vai mandar uma mensagem para alguém, a gente apaga ela 10 vezes antes de mandar, né? Na fala a gente não tem essa possibilidade. Falou, né? O que tá dito tá ali, né? Já tá no mundo. Então, a escrita pode ser uma ferramenta muito importante para esses momentos, como você comentou desses casais, desse casal, quando as coisas estão muito à flor da pele, né? Quando o falar tá difícil, né? Não que a gente vai substituir uma coisa pela outra, porque acho que não substitui, mas pode ser uma porta para você dizer o que você sente e uma porta para você ouvir o que o outro tem a dizer de uma outra maneira, né? E normalmente quando a gente escreve, a gente tende a pensar mais sobre o pensamento, como você disse. Porque quando a gente vai escrever, a gente usa outras áreas do cérebro, diferente das áreas que a gente usa para falar, né? E para a gente escrever, a gente tem que estar consciente do nosso pensamento. Então, é muito mais fácil a gente ser impulsiva na hora de falar do que na hora de escrever. Não que a gente não seja também, né? Mas a probabilidade, né, é menor.
né? A gente corre menos o risco de falar o que, né? Tem vezes que a gente fala e no segundo seguinte saiu da boca, a gente já se arrependeu, né? Nem terminou de falar a palavra, a gente já se arrependeu daquilo que Sim. disse, né? Então, nesses momentos mais delicados, mais tensos, né, onde a gente está muito à flor da pele, a escrita pode ser um caminho, né, para olhar de uma outra maneira, né, de uma maneira mais lúdica até, né, Uhum. para aquilo que a gente vai comunicar, né? Uhum. Eu vou dar uma lida aqui que tem bastante coisa nos comentários. Deixa eu ver. Ah, eu me perdi. Escrever pode ser terapêutico, a Rosângela comentou. E a dela comentou, e acabar relacionamento por mensagem no celular, é de doer. Tem muitas pessoas, enfim, hoje acabam fazendo isso. Eu tudo para te dizer que depende do tipo de relacionamento. Tem muitas situações de relações abusivas, por exemplo, que às vezes a pessoa não consegue sair da relação. Às vezes é o jeito Uhum, que a pessoa tem para sair, né? Óbvio, a gente sempre vai ter que observar qual é a situação e tal. Realmente, o ideal, né, num término, é ser um olho no olho, uma troca, uma conversa, um diálogo, mas, enfim. uhum. A Esther perguntou: tem algum exercício escrito que a gente possa indicar para que o casal possa fazer agora nesse período de quarentena, por exemplo? Uhum. Eu gosto muito de um exercício onde eu peço para o casal, para cada um deles, escrever uma carta para o outro, mas fazendo o exercício de não falar do outro, né? De não falar você, né? De sempre iniciar as frases com o eu, né? Eu Uhum. sinto, eu penso, eu acredito, eu desejo, eu quero expressar para o outro a partir do teu mundo interno, né? Sem acusar, né? Você fez isso, você aquilo, você poderia aquilo, muito trazendo aquilo que a Tati falou no começo da autorresponsabilidade, né? Sim. Então eu sempre brinco, trocar o você, né, no começo da frase pelo eu, né? E cada um Sim. trazer esse movimento do que eu quero, o que eu sinto, o que eu percebo, o que eu desejo, né? Porque nós expressar o que a gente deseja é muito diferente de você, de alguma maneira, querer impor que o outro faça o que você deseja, né? Uma coisa é eu dizer, olha, eu gostaria que fosse assim, né? Outra coisa é você tem que fazer assim porque eu quero. Então, Sim. exercitar a assertividade através da escrita, né? Então, eu peço para eles escreverem então uma carta, só que sem dizer do outro, né? Dizer de Uhum. si, dizer, né, diante do conflito ou da temática que queira colocar ali na carta, mas trazer para o teu mundo interno. Acho que é um exercício interessante para se conectar, né, com essa responsabilidade que cada um de nós pode ter, porque a mudança é sempre interna, né? Não tá no outro, né? Tá na gente. Exatamente. Eu sempre conto a história de um casal que eu dei essa tarefa verbalmente, né? Não, essa semana, sempre que vocês forem discutir, vocês não podem usar o tu, o você, o tu aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí eu lembro que Uhum, eles voltaram, eles tinham brigado muito menos, e aí eles falaram, ai, Tati, dava tanto trabalho pensar em mim que a gente discutiu menos, né? Eles só discutiram quando valia bem a pena discutir. E esse exercício da carta, eu pensei agora para esse período da quarentena, da pandemia, do distanciamento, né? Vamos dar o nome que quiser, mas enfim, de estar em casa. Fiquei pensando que seria interessante dar um exercício para o casal, de escrever uma carta dizendo o que, que eu espero para nós pós, né, pandemia, depois que uhum, isso tudo passar. O que, que eu espero que a gente aprenda, o que, que eu espero, né, que seja o nosso futuro. Fiquei pensando nisso, assim, o uhum. casal pode. Esse é um exercício que eu acho que vai ser bem curioso. A Adorei, Delita da adorei. A Delita da RC na Mono perguntou como a gente usa a escrita com os casais, mas acho que o jeito que a gente está falando, a gente, né, tem mostrado já. A Gabi comentou que a escrita com certeza pode ser uma ferramenta para conexão. E aí ela perguntou o que, que a gente indicaria para casais que não têm o hábito da escrita, para que eles pudessem iniciar, né? Pessoas que não Uhum, têm o hábito de escrever, como é que a gente pode ajudar a iniciar? uhum.
Tem uma técnica que eu gosto muito de utilizar, tanto na clínica ou com os meus alunos do curso de escrita criativa, que é uma técnica simples, mas que faz muita diferença, que é a técnica da escrita livre. Quando a gente não está muito acostumado a escrever, não importa o âmbito que seja, a gente tem uma certa resistência, né, ao processo de escrita. E normalmente essa resistência está muito ligada com os nossos medos, com os nossos receios, com as nossas crenças, né? Então, por exemplo, vamos imaginar um casal que não está acostumado, né, como ela trouxe aí no exemplo, não está acostumado a escrever um para o outro. A hora que for começar a escrever, vai vir pipocar um monte de pensamento. O que que o outro vai pensar? Mas o que que o outro vai achar de mim? Como é que vai ser? Qual vai ser a consequência disso? A gente começa a botar ali como se fosse uma barreira ali de resistência para o processo. Então, a ideia da escrita livre é que a gente oriente ali o nosso cliente num primeiro momento, vamos imaginar que você orientou o teu cliente a escrever uma carta, né? Esse exercício que a Tati deu, né, da carta do futuro, né? De você escrever, que eu achei muito interessante, né? O que eu espero, como eu vejo o meu futuro, né, com você, ou como eu vejo o futuro da nossa relação. Imagine que a gente passou ali pro casal, né, esse exercício. A ideia é trazer para eles a escrita livre com a seguinte orientação: olha, você vai escrever ali num primeiro momento como se você não fosse entregar aquela carta. Você vai escrever ela livremente, como se você não fosse entregar, como se você estivesse escrevendo só para você. Então, o que vier no teu pensamento, tu vai registrar em palavras, né? É transformar pensamento em palavras, sem se preocupar o que o outro poderia pensar, se tá certo, se tá errado, se é com S, se é com C cedilha, se tem ponto, se não tem. Nesse momento, sem preocupação, né? Só simplesmente registrar o pensamento em palavra. Os pensamentos vão vir, né? Vai aparecer ali um pensamento automático pipocando ali na nossa cabeça, mas nossa, o que que ela vai pensar? O que que ele vai dizer, né? Mas aí a ideia é a gente deixar que o pensamento venha, flua e vá embora, sem a gente aprisionar o pensamento. Eu sempre dou o exemplo como se o pensamento fosse um passarinho, né? Eu digo para os meus clientes: imagina que o pensamento é um passarinho, voou, passou na tua frente, tu viu, você vai reconhecer, o passarinho tá ali, mas você não vai botar ele na gaiola, você deixa ele ir embora, você deixa ele voar e Uhum. continua escrevendo, né? Inclusive, você pode até registrar esse próprio pensamento ali no papel. Depois que terminou aquela catarse, né, o transbordar ali do pensamento, da emoção, aí num outro momento vai vir aquilo até que a Tati colocou, que é um momento de você ler, né? A escrita tem essa possibilidade. Antes de você enviar, você pode ler e ver se aquilo faz sentido, né? Olha, essa frase, não sei se eu quero, né? Eu posso tirar, essa aqui eu posso mudar, essa aqui, olha, posso, né? Uma técnica bem legal quando a gente está falando de escrita para comunicação é você ler a carta como se você estivesse falando, para você Uhum. sentir, né? Será que essa frase está realmente dizendo o que eu quero dizer, né? Então você pode ler a carta depois em voz alta, sentir na tua entonação se faz sentido, né? E aí você vai nesse segundo momento, você vai revisar o que você escreveu. Mas a ideia é deixar primeiro vir tudo de uma maneira mais livre, né? Livre de julgamento e tudo mais. E aí a pessoa pode decidir, eu entrego a carta, né? Ou às vezes eu já tive clientes que depois de fazer esse exercício tomou coragem para falar. E tudo bem, pode ser também, né? E aí a pessoa depois, né, ela vai, enfim, tomar ali o caminho que fizer mais sentido para ela, né? Muito bom, adorei. E aqui seguindo os comentários, alguém comentou que a escrita pode ser o equivalente ao tempo positivo proposto na disciplina positiva. Pode ser, não sei, não conheço muito a disciplina positiva. Ótimo tema, direto de Moçambique. Olá, coisa boa. Bem-vindo, Adriano. Acho que respondeu a pergunta.
todo casal deve exercitar em algum momento da vida o dever de sentar-se, né? Sentar, conversar, dialogar. E é curioso que agora eu fiquei pensando, né, Leia? No casamento, geralmente tem aquele momento dos votos, né? Que a gente Uhum. troca os votos. Eu pensei que o voto, ele começa pela escrita também, né? A gente vê muitas vezes a dificuldade do casal de colocar, né, no papel aquilo que Uhum. sente, enfim, eu acho que vai muito do que a gente está falando aqui também, né? É E os verdade. votos vêm muito desse. Eu falo muito de contrato, né? De relação, enfim. E como os votos no casamento vêm muito disso, desse contrato que o casal está fazendo Uhum. ali, né? E aí, quando eu falo contrato, às vezes as pessoas brincam comigo, ah, Tati, mas não é um contrato escrito que as pessoas fazem, né? É um contrato. Ah, nem é um contrato e tal. E aí eu brinco, olha, talvez se a gente tivesse esse hábito de fazer escrito, as coisas iam ficar mais tranquilas entre o casal, né? De ter um registro. E aí tem uma cena de Grey's Anatomy que eu sempre trago, né? Não sei se tu já assistiu Grey's Anatomy, Leia. Muito pouco, mas só Mas alguns episódios. é do início. Do inicinho, né? São 15 temporadas, então, tipo, é inicinho, só a terceira, quarta. Mas a Meredith e o Derek, quando eles casam, né? Eles não têm um casamento, um ritual formal, enfim. Mas eles fazem um contrato entre eles que é um post-it. Eles escrevem no post-it as coisas e deixam aquilo registrado. E aí eu acho bem curioso isso, porque eles fazem questão de escrever, né, de ter esse registro, eles assinam, os dois assinam, e para eles, por muito tempo, aquele foi o símbolo do casamento, né, um post-it Uhum. pendurado na parede, né, e aí eles tinham um contrato entre eles que era, ó, quando a gente estiver num momento muito ruim, a gente vai ler aquilo, a gente vai olhar para aquele post-it na parede, né, para lembrar o que a gente acordou, Uhum. enfim, do que a gente combinou, que a gente quer na nossa relação. Então, como a escrita, ela tem esse efeito também de firmar, né? Uhum. Acho que é aí que o meu pensamento está indo. Não sei, o que que tu acha? Sim, eu achei assim muito bem lembrado, porque é realmente um símbolo, né, muito forte, né? Os votos sempre começam através da escrita, né? Você vai escrever para você dizer, né, e expressar o teu compromisso. Eu me lembrei muito aqui, não sei se você já foi alguma vez, Tati, ou se você já ouviu falar. Mas o casamento dentro do budismo, eu acho muito legal o jeito que eles fazem a cerimônia, porque a cerimônia ela é construída diferente né, da maioria das religiões onde você tem ali uma cerimônia parecida, né, para todos os casais. A cerimônia no budismo ela é construída a partir dos votos que o casal escreve, daquilo que eles comprometem. Então, a ideia é que não tem certo ou errado no casamento, mas tem o certo para aquele casal, né? E eles constroem essa escrita juntos. Não é o voto de um e de outro, eles precisam escrever Uhum. esses votos juntos, né? E eu acho isso muito legal. Inclusive, uma vez, e aí eu me lembrei de um casal, né, que eu atendi, duas mulheres estavam prestes a casar e elas vieram para terapia e elas escreveram, né, no processo terapêutico os votos delas e aí no final elas fizeram algo simbólico bem bonito que elas imprimiram aquilo, assinaram as duas e elas colocaram como um quadrinho no quarto delas, né? Uma Sim. maneira também, como você disse, do post-it, por exemplo, de você se lembrar, né? Porque os momentos difíceis vão vir, né? Não existe relacionamento perfeito, né? Mas muitas vezes está enquanto a gente consegue se reconectar, né, com aquilo que a gente se comprometeu, né? Exato. E muito que eu trabalho com os casais é isso, assim, terão momentos que a gente vai estar negativamente, entre aspas, ativado e momentos que a gente vai estar positivamente ativado, né? A gente pode chamar de momentos que promovem saúde e momentos que não promovem. Então, tu Uhum. ter algo externo, né? Por exemplo, um quadro escrito, um post-it, alguma coisa externa que te lembre aquilo que faz bem, ajuda, sem dúvida, né? São Uhum. estratégias que o casal pode criar, não só estratégias de comportamento que pode ajudar, né, a melhorar a relação,
como estratégias externas, de uma carta, um post-it, um quadro com seus votos, né? São várias ideias aí que a gente pode ter com relação a isso. E Leia, Você lembra, né? opa, Pode falar. pode falar. Não, pode Não, falar. só ia complementar de que esses instrumentos podem até nos relembrar, né? Eu já ouvi muitos casais, por exemplo, que brigaram, e aí a hora que briga, vai mexer nas coisas antigas, aí pega uma carta que escreveu, por exemplo, e fala, nossa, né, era assim que eu me sentia, né? Então pode ser até uma maneira da gente relembrar algumas coisas importantes de conexão, né? Quando ela está estremecida, né? Exato. Esse da série, eu lembro que o Derek escreve assim: eu prometo te amar até quando eu te odiar. Né? Porque ele comenta com ela assim: a mesma característica que ela tem, que ele mais ama, é a que ele mais odeia. E isso é comum acontecer com os casais. Porque aquela característica, dependendo do momento em que ela estiver ativada, vai ser algo que tu admira, e dependendo do momento, vai ser algo que tu odeia. Né? Então, é tu conseguir lembrar que a pessoa, o bem e o mal, entre aspas, da pessoa, né? Aquela característica como algo positivo, como algo ruim, é a mesma característica da mesma pessoa, né? Uma complexidade da sistêmica aí, né? Que eu trabalho muito com os casais. A Muito Regiane bom, Tati. Eu perguntou. lembrei até, só para complementar, de um outro exercício que eu uso quando eu atendo casais de escrita, que eu peço para eles escreverem um texto respondendo a seguinte pergunta: será que se meu parceiro e minha parceira mudar como eu quero, eu realmente vou continuar amando aquela pessoa? Né? Porque muitas vezes a gente quer mudanças, mas a gente não consegue reconhecer exatamente isso que você disse, que muitas vezes aquilo que está trazendo conflito também é, né, o que a gente admira no outro, muitas vezes é o que pode até ter feito a gente ficar ao lado da outra pessoa, mas que, de acordo com as circunstâncias, né, aquilo vai, né, indo para uma energia ou para outra, né? Então, será que se realmente, né, meu parceiro mudar, eu continuaria amando, né? Será que não é justamente por ele ser quem ele é que eu o amo, que eu, né, tenho um sentimento ali que eu, né, de alguma maneira meu coração nutre por aquela pessoa? Perfeito. E aí a Regiane perguntou aqui: você sempre utiliza a técnica da escrita ou depende do perfil de cada um? Pois tem pessoas que apresentam resistência na escrita. O que tu percebe sobre essa questão de resistência na escrita, a psicoterapia? E aí até pensando em como, né, nós, psicólogos, podemos usar a escrita enfim, e ajudar os clientes nesse processo de resistência e tudo mais. Fala aí, Leia, que é a tua área. No meu caso, eu sempre utilizo a escrita em algum momento do processo terapêutico, independente de ser terapia de casal ou terapia individual. É um recurso que eu sempre utilizo e que me ajuda bastante, que eu acredito muito que potencializa o processo terapêutico, exatamente porque eu acredito que no verbal, ali na sessão, a gente consegue acessar alguns canais importantes, né? Mas na escrita a gente acessa outros. Então, eu sempre utilizo a escrita como uma ferramenta. Sim, tem pessoas que têm resistência, mas eu acredito que é uma resistência que pode ser quebrada, como existem outras resistências no processo terapêutico, né? É. Então, sim, ela existe, nem todo mundo vai chegar muito aberto, né, ao processo de escrever, mas acho que não é por isso que a gente deixaria de fazer, assim como a gente não deixa de aplicar outras técnicas que são importantes, né, exatamente às vezes para ajudar, né, o nosso cliente a destravar algumas resistências, né, e a escrita pode ser um caminho para ajudar o paciente a olhar para o que dói de um jeito mais lúdico, né? Antes da gente chegar no verbal. Então, eu acho que ela ajuda muitas vezes no processo de resistência ali, quando a pessoa está com dificuldade de olhar, né, para aquilo que dói, quando está
tá muito delicado. Eu vejo as palavras como sempre como um abraço, né? A sensação da gente escrever um texto terapêutico é sempre de alívio, né? Então, por mais que seja difícil, às vezes, a gente escrever, a gente pode se emocionar. Alívio é muito maior do que a sensação de desconforto, né? Então, por exemplo, eu tô lembrando agora de atendimentos que eu fiz, que aí não tem a ver com casal, mas para exemplificar um pouco isso, às vezes quando a gente está atendendo alguém que está passando por um processo de luto, por exemplo, né? Escrever sobre uma dor que dói tanto, né? Como perder alguém, uma saudade ali, diante de uma perda, é difícil, né? Você escreve, você pode chorar, você vai se emocionar, mas a sensação depois, ela é uma sensação muito positiva, né? Que vale a pena. Eu sempre brinco com os meus pacientes que é parecido com ir na academia, né? Às vezes você vai lá, você começa, tá difícil, tá dolorido, os primeiros movimentos doem, ou você vai fazer uma caminhada, os primeiros passos, a batata da perna tá doendo, tá queimando. Mas se você continuar, vai melhorar e vai ser gostoso, né? Então é mais ou menos nesse movimento que eu vou na psicoeducação ali com quem tem mais resistência, né? De que, olha, né? Eu sei que é difícil, mas vai valer a pena, vamos tentar, né? Utilizo muito aquela técnica da escrita livre, né? Da pessoa tentar escrever sem julgamento, tentar fazer ali um movimento de catarse, às vezes até durante a própria sessão, para a pessoa se sentir amparada. Enfim, no meu Muito caso eu bom. sempre utilizo, mas acho que vai depender muito também da abordagem, né, do psicólogo aí. Cada um E tem sabe que que eu ver fiquei como encaixar. pensando? Eu fiquei pensando que com casais é muito comum a gente passar por situações de resistência, assim, de um aderir mais a uma proposta do que o outro, né? Então, até faz Uhum. parte de mostrar para eles essa diferença deles e que as diferenças podem conviver, de tentar estimular a fazer outra coisa, né? Leia, tá na nossa hora, passou voando, como eu falei no início. E aí a Patrícia fez uma pergunta que eu vou puxar, né, para te perguntar sobre o teu trabalho, porque a Leia, né, tu trabalha justamente com essa questão da escrita, ajudando psicólogos a usar esses recursos. E aí a Patrícia perguntou, como é feito esse trabalho de escrita terapêutica? Pode ser de uma forma breve, etc. E aí eu sei que tu tem um curso, Leia, que tu ensina os psicólogos como fazer isso. Então, responde aí a pergunta da Patrícia e já convida o pessoal a conhecer teu curso. Obrigada, Tati. Então, assim, falando de processo terapêutico, não tem uma receita de bolo, tá? Como tudo que a gente vai fazer na terapia, né? Tem o casal que vai estar ali, vai ter a demanda, né? Que é muito específica, então não tem um certo ou errado, né? Tem exercícios que a gente pode utilizar na própria sessão, tem exercícios que a gente pode utilizar como uma tarefa, né? De casa para o cliente. Tem processo que a gente pode usar a escrita mais vezes ali, como realmente para conduzir, e tem processos que a gente vai usar pontualmente ali, quando a gente achar necessário, né, de acordo com a nossa abordagem, com o nosso perfil de atendimento. Então, falando de clínica, não tem muito um certo ou errado, mas tem uma gama de exercícios que a gente pode utilizar de acordo com a nossa interpretação ali do caso, né? Então, eu trabalho com vários exercícios, eu tenho vários conteúdos de exercícios que a gente pode usar na clínica, né? E, inclusive, aí falando um pouquinho do meu curso, que a Tati pediu para comentar, meu curso chama Palavras que Conectam, que é um curso de escrita criativa para psicólogos que querem desenvolver eles próprios a escrita para se comunicar melhor com o teu público, ter um maior engajamento com o seu público através da escrita, né? Seja nas redes sociais, seja compartilhando conteúdo, se comunicando, se relacionando com o teu público. E também tem uma parte, né, do curso onde a gente tem diversos materiais de escrita terapêutica para ser utilizados na prática clínica para demandas diferentes, né? Inclusive, em breve, né, vai ter um material exclusivo, né, daqui um tempinho, que eu e a Tati estamos fazendo juntos. Sim, ainda é De uma segredo.
Né? Então, inclusive, vai ter, né, a presença da nossa querida Tati em breve, mas a gente tem lá diversos materiais para uso na prática, né, com os nossos clientes, para potencializar. Então, a ideia é potencializar a nossa prática profissional, né, através da escrita, que para mim, né, faz muito sentido e é onde eu me encontro, onde eu me realizo, onde eu sou feliz fazendo o que eu faço, né? E eu sempre vou da premissa que a gente tem que aplicar o que a gente propõe para os nossos clientes, né? Então, como último recadinho aqui para os PCs, escrevam, né? Utilizem, né, com vocês mesmo a escrita para que ela faça sentido na hora que você for compartilhar com outro. Então, na nossa prática, a gente pode usar a escrita de várias maneiras, então escrevam. O Instagram vai nos derrubar. 10 segundos. Gente, sigam a Leia. Quem quiser saber mais, os posts dela são maravilhosos porque são palavras que conectam. Então, entre em contato lá com a Leia. Muito obrigada.